Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E o meu nome é Joyce, sou professora de português da Secretaria Municipal de Educação de Barretos, certo? Então hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de narrativas de aventura. E o nosso objetivo é que vocês no final façam um texto sobre narrativa de aventura, certo? Bom, e o que seria então essa narrativa de aventura? O que seriam então? Vocês são familiarizados com filmes de aventura? Vamos ver algum deles? Tenho certeza que vocês conhecem, ó. Né? Jurassic World, né? Jurassic Park, Jurassic World, é um filme de aventura. A Múmia, né? Também é um filme super conhecido. E o outro aqui, Piratas do Caribe. O que é que eles têm em comum? Vocês já pensaram? Por que será que eles são narrativas de aventura? O que será que tem? O livro que vocês estudaram, aquele trechinho do capítulo 3 da Ilha do Tesouro, era um livro de aventura. O que tem em comum? Né? O que seria aventura? Olha outro, né? Viagem ao Centro da Terra. Isso aqui é um livro famosíssimo, muito legal. E a gente tem também as versões para filme. Esse filme é muito divertido, vale a pena assistir, tá? E o que seria então essa aventura? Vamos lá, olha a definição de aventura. É uma experiência arriscada, perigosa, incomum, cujo fim é incerto. Um acontecimento imprevisto, surpreendente, uma história cheia de lances arriscados. Então é esse perigo, esse risco que é tão fascinante, algo que é incomum, que não faz parte do nosso dia a dia, certo? O futuro a gente não sabe o que vai acontecer, é incerto, né? Nós ficamos na dúvida, é surpreendente, então tem cheio de lances arriscados, isso é muito envolvente. Então as narrativas de aventura são narrativas que prendem muito a atenção do leitor ou de quem está assistindo o filme, no caso. Bom, e aí quais são as principais características, então, né, de uma narrativa de aventura? Olha, como já falei para vocês, A Ilha do Tesouro, né? É um livro de aventuras. O que a gente tem? Histórias repletas de ação. Então, acontecem muitas coisas durante a história. É uma história movimentada. Tem acontecimentos surpreendentes e arriscados, por isso que é de aventura, certo? O desfecho é imprevisível. Então, às vezes você está assistindo, você não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes você tem um final surpreendente, que você fala, puxa, tem uma reviravolta na história. Né? E geralmente ela tem um final feliz, mas não sempre. Mas a maior parte das narrativas de aventura, o final é feliz, certo? Bom, mas é importante que vocês observem que para que eu tenha uma narrativa de aventuras realmente envolvente, eu não preciso só me preocupar com os acontecimentos, que são as ações, os fatos, certo? Então, não são apenas os fatos que são importantes, mas também a forma de narrar, o jeito de contar a história. Assim como eu tenho aqui esses acontecimentos, a construção do enredo, ela é fundamental. Um enredo que chame a atenção, né, descrevendo detalhes, muitas vezes adiando. Lembra que nós falamos sobre a Ilha do Tesouro? Ele começa falando, né, da história, aí ele vai falar de outra coisa, ele volta, então deixa aquele suspense. Às vezes a gente tem também aí, além desse mistério, desse suspense, o que mais que cria isso? Uma reviravolta, acontece um fato super mirabolante, surpreendente, que muda completamente o rumo da história. Então, esse jeito de contar, não apenas o que acontece, mas como que o narrador nos conta, é fundamental, tá? Bom, e esse enredo, então? Vamos lá. Olha, qual que é a estrutura de uma narrativa básica e principalmente uma narrativa de aventura? Então, geralmente, o começo é de estabilidade. Como assim, estabilidade? Nós vamos conhecer quando a gente vai assistir um filme de aventura, geralmente lá no comecinho, né, vai apresentar quem são os personagens, onde eles estão, nós vamos nos ambientar. Então tá tudo bem, tudo tranquilo. E aí, essa a gente chama de situação inicial. Em seguida, depois, algo quebra essa estabilidade, essa tranquilidade do começo. É o conflito.
surge então um problema, surge um conflito que vai atrapalhar aquela tranquilidade no começo. Quando vocês vão às vezes assistir um filme, vocês perdem 2, 3 minutos de filme e parece que não faz tanta falta. Por quê? Porque ali no comecinho é bem mais tranquilo. De repente algo acontece. E esse algo que acontece que vai gerar então toda a narrativa. E aí eu tenho uma complicação. Aquele problema que era pequeno, ele vai aumentando, 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 vai intensificando, surgindo outros conflitos. Aquele conflito vai piorando. Então aquela história vai gerando uma maior tensão até que chega num ponto que nós chamamos de clímax. O que é o clímax? É o ponto culminante de maior tensão da história, um grau máximo. Sabe aquela hora que você está assistindo um filme ou uma série, sua mãe vem falar com você, você fala, não, espera um pouquinho, daqui 5 minutinhos já vou. Aquele momento que tudo está acontecendo, né, que é super envolvente, você fala, nossa, agora não dá nem para piscar direito. Esse é o clímax. Nas histórias também, nos livros, nós também temos o clímax. Tá? As novelas, como estratégia, para que você assista no outro dia, que ela faz? Você aguarda todo dia, você vê lá no intervalo o que vai acontecer. Aí aquilo que é o mais surpreendente do capítulo, você espera o episódio inteirinho. Aí a hora que chega na melhor parte, aquilo que você quer ver, que você esperou todo o episódio para ver, ela para no clímax, ela para no momento de maior tensão para que você assista no outro dia. E aí então, uma narrativa de aventura, um livro, né? Os filmes, eles têm esse momento, só que eles não param aí, como as novelas. Então tem uma continuidade que a gente fala que é o desfecho, é o final. Como que aquele conflito, então, lá do início da história, ele foi resolvido, certo? Então ele vai trazer a solução para o conflito e pode ser feliz, um final triste, um final surpreendente e, como eu falei, nós chamamos isso de desfecho. Essa estrutura é fundamental para que vocês consigam produzir uma história interessante. Então começa tudo bem, surge um problema, esse problema vai aumentando, chega num clímax e aí você decide como é que acaba a história, como que é o final, o desfecho. E os personagens? Que tipo de personagens nós temos? Vamos ver, olha, o Indiana Jones. Tenho certeza também que vocês já viram algum filme do Indiana Jones, né? Então, são histórias envolventes, de aventuras. E ele é um homem normal, um homem como qualquer outro, né? Sem poderes especiais. Ou a Mulher Maravilha, certo? A Mulher Maravilha, ela é uma heroína, então os personagens, eles podem ter superpoderes ou não. Podem ser pessoas comuns nessas narrativas. Então, os heróis, que é o personagem principal, né? Eles são inteligentes, são corajosos, eles enfrentam os desafios. Podem ser tanto pessoas comuns, como Indiana Jones, como com poderes extraordinários, como a Mulher Maravilha e tantos outros heróis, que a gente está muito na moda de filmes de heróis. E nós só temos aí o herói? Não. Com quem que o herói briga? Com quem que ele vai lutar? Né? Nós temos também, olha lá, um exemplo, por exemplo, o Voldemort, no filme Harry Potter, no livro do Harry Potter. A gente tem o Coringa, uma história do Batman. Eles são o quê? São os vilões. Nós chamamos também de antagonistas. Enquanto o herói é o protagonista, o vilão é o antagonista, que se opõe ao herói. E esses vilões, eles também são espertos, são cruéis, são perigosos. E podem ser também, quantos e quantos filmes não há, em que o homem ele não está lutando contra uma pessoa específica, e sim contra os elementos da natureza, como um vulcão. A gente tem filmes que eles vão com um vulcão, um mar revolto, perigoso, né, um iceberg, animais selvagens, então às vezes está fugindo do leão, está fugindo de um urso. Nós temos muitas histórias assim. Aqui tem um filme, um pedacinho do Titanic, que ele bate justamente contra um elemento natural, que é o iceberg, e afunda o navio. Então, o que vai se opor aí, o que vai impedir que o herói consiga, de fato, logo a princípio, vencer, pode ser tanto um personagem, uma pessoa, um vilão, quanto um elemento natural, sendo animal ou força da natureza, um furacão ou algo assim. Bom, e agora, vocês então têm aí no material de vocês uma sequência de imagens. E vocês vão produzir um texto baseando-se nessa sequência. Sigam passo a passo, certo? E aí vocês vão conseguir elaborar um texto usando essas imagens e usando a criatividade de vocês. Então vamos lá.
Então, a primeira coisa, a primeira imagem, lembra eu tenho aí a situação inicial, você tem que apresentar os personagens, essa é a primeira imagem. Então, quem são, onde eles estão, qual desses que vai ser o herói, qual vai ser o personagem principal, quais vão ser aqueles que vão auxiliá-lo. E aí, você pense, né, também que uma dessas pessoas, ou duas, vão ser aquelas que você vai dar mais destaque. Pode colocar nome para esses personagens, se você quiser. Em seguida, lembra, no roteiro tem que surgir uma complicação, um conflito, que vai se complicar ao longo da história. E aqui, na proposta de vocês, esse conflito não vai ser um vilão específico, e sim um animal. Então, pode ser um jacaré, pode ser uma onça pintada, pode ser um porco do mato que vai perseguir esse herói, que vai atrás daquelas pessoas que vocês vão contar, que são aquelas da primeira imagem. Então, vocês têm que considerar que um desses animais, ou todos, ou dois, né, vão encontrá-los na floresta e vão correr atrás deles, eles vão passar por perigo, certo? Então, você vai narrar o início do conflito, descrever o animal, qual desses você escolheu, como que ele estava, dê detalhes, certo? Qual foi a reação dos personagens, o que eles fizeram, como eles agiram. Invente à vontade, pode criar diálogos, falas trocadas, usa a sua criatividade. Em seguida, a gente vai então, né, para a complicação. Surgiu o conflito, um animal perigoso estava atrás deles, e aí, conforme eles começam aqui, olha lá, o que tem nessa imagem? São os pés, eles estão fazendo o quê? Eles estão correndo. Então, você vai falar que eles saíram correndo. Certo? Use as imagens, encontraram o quê? Uma corredeira? Será que eles vão ter que pular no rio aqui nessa corredeira? Será que eles vão ter que atravessar? O animal está vindo atrás? Né? Cria esse suspense, esse drama, parecendo que o animal quase vai pegá-los. E aí começa a anoitecer. Vai ficar pior, porque eles estão no meio de uma floresta. E vai começar a anoitecer, ou ter uma neblina, ou algo que vai piorar ainda mais a situação deles. Então, nota que o problema ele vai cada vez ficando maior. Até que vocês vão contar sobre o clímax e vocês vão decidir, né, qual vai ser esse ponto mais alto, o que vai acontecer, como que eles vão conseguir escapar. E olha o final. Eles estão felizes ou eles estão tristes? Eles estão felizes. Tá tudo bem? Sim. Então, a história de vocês vai ter um final feliz. Então, o desfecho também deve ser adequado a essa imagem e, principalmente, ser coerente com os fatos anteriores. Então, como que eles vão conseguir escapar desses animais? O que eles fizeram para conseguir fugir? Como que eles saíram? Onde eles foram parar no final? Como que eles chegaram nesse final feliz, então, onde todos estão bem? Tá? É esse o percurso que vocês vão seguir durante a narrativa. Vamos escrever, então? Leiam mais de uma vez o material de vocês, observem com muita atenção as imagens, todas essas que nós vimos, e aqui tem mais algumas dicas. Então, a primeira, utilize a sequência de imagens para criar uma narrativa de aventura. Então, use essa sequência de imagens para que vocês consigam produzir um texto muito interessante. O narrador, ele pode ser em primeira ou terceira pessoa. Então, pode ser um daqueles personagens que vai contar a história, ou pode ser um narrador observador, ou um narrador onisciente, um narrador que não vai participar da história, que seria em terceira pessoa. Dê nome para os personagens, certo? Diga como eles são, faça uma descrição física, psicológica. Lembra que o herói ele tem que ser sempre destemido, corajoso, inteligente. Então, procure dar essas características para o seu herói. Lembre-se de narrar os fatos de forma emocionante. Coloque emoção, coloque suspense, coloque fatos inesperados, surpreenda o seu leitor. Ao terminar, dê um título para o texto. Então, você pode deixar um espaço lá em cima quando você vai escrever, mas você tem que colocar o título. O título sempre é legal colocar por último. Por quê? Porque quando você põe por último, você já tem uma ideia. Não põe um título bobinho, um título que seja atraente, diferente. E, por fim, então, revise o conteúdo, né? Veja se tem coerência, se faz sentido os fatos. E a linguagem. Leia, veja se não tem muita palavra repetida, o que você pode melhorar. Como que o seu texto pode ficar melhor ainda. Lapide. Veja se tem erros de ortografia, se está faltando acento em alguma palavra. E aí, então, o seu texto está pronto. Tenho certeza que com a criatividade de vocês vão arrasar. Vamos lá?
A gente aguarda, então, as produções de vocês e nós nos vemos numa próxima aula. Até mais!